Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 7 de agosto, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa e vamos lá, pessoal. Bem, Ibov não conseguiu, ficar acima daquela faixa ali dos 121.600. Ele foi lá testar, não conseguiu romper. Então já começa a demonstrar ali uma possibilidade de uma correção, né? Então dá para ver aqui no curto prazo o Ibov tentando ali iniciar um terceiro movimento ali para baixo. Tá perdendo aqui uma região de suporte de curto prazo no 119.700, abrindo a possibilidade de voltar para testar mais uma vez esta faixa aqui entre 116.800 e o paviozinho ali no 115.800, tá, pessoal? Então vamos acompanhar, né? A princípio, entendo que o Ibov ainda está numa região de suporte, mas prestes a perder, tá? Tá começando a ficar abaixo dos 119.700, né? E se ele permanecer abaixo dos 119.700, abre a possibilidade de correção até a faixa dos 117.000, quem sabe até a região dos 115.800, que seriam os próximos pontos de atenção, tá? Então, vamos acompanhar, ponto importante aí para o Ibov, né? Vamos ver se ele já segura por aqui. Se ele segurar por aqui e voltar acima dos 119.600, ainda vejo uma possibilidade de teste novamente lá no 121.600, 122.000, né? Testar esses topinhos anteriores, e aí se ele romper, segue aquela leitura que a gente já falou em outros momentos, né? Podendo aí Ibovespa iniciar uma movimentação de alta ali, quem sabe rumo aos 130.000. Mas para isso ele precisa segurar no ponto que ele se encontra agora, né? Na região que ele já está testando no momento. E precisa ir lá para romper aqueles topos e permanecer acima, né? Não fazer que ele fez aqui, ó. Aqui ele rompeu, mas logo em seguida já retornou, né? Então não deu continuidade ali acima dos 121.600, como era ali o esperado para a gente acreditar na movimentação de alta, o que não aconteceu, tá? Então ainda vejo esse Ibov numa região que eu diria mais para suporte, mas ameaçando perder, abrindo uma possibilidade de correção até o 116 e até o 117.000, tá? Então vou acompanhar o que ele vai fazer por aqui, permanecendo abaixo dos 119.600, 119.700, abre espaço até o 117. Voltando acima dos 119.700, eu entendo que ele testa mais uma vez aquela região do 122, 121.600, 122.000, e aí se romper tende a iniciar uma movimentação de alta mais interessante, tá? Então o Ibov travado, né? Barra para baixo, né? Tá querendo aí perder a região de suporte. Vamos acompanhar se ele vai permanecer abaixo dos 119.700 ou se ele ainda retorna acima deste ponto aí durante a semana, tá ok, pessoal? Então, esse aqui é o gráfico do Ibov, vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, vamos lá. Dólar chegou na região de suporte da linha vermelha, ele vinha numa movimentação de queda, né? Aqui eu vejo como um ponto de bastante resistência e ele está indo lá para testar novamente aquele ponto, tá? Semana passada eu havia comentado, né, que se por um acaso esse dólar desse uma esticada um pouco mais forte ali durante a semana, ficasse acima dessa região aqui dos 804, que eu entenderia que ele teria ali como um alvo esta região dos 970, 75, mas que chegando aqui eu entendo que ele tende a bater cabeça e pode começar a andar um pouco mais de lado, tá, pessoal? Então já começo a ver aí o dólar um pouco mais lateral, né? Resistência aos 975, 980. Entendo que chegando por ali é um ponto que ele tende a bater cabeça e voltar para testar essa região dos 480, né? 4.800, que seria ali um ponto de suporte. E aí observa a reação quando ele chega por ali. Caso o dólar venha numa movimentação ali, dê uma estressada, venha numa movimentação mais forte de alta, rompendo essa região dos 990, 975, né? 4,99, 4,95. Se ele fizer um movimento parecido com isso que eu desenhei, aí começa a ficar esquisito, porque eu começo a ver a possibilidade desse dólar iniciar um movimento, um padrão, né, de uma tendência de alta, tá? Pode ser o início de um topo e fundo ascendente, onde ele teria como próximo alvo ali a região dos 5,20, né? 5.200. E quem sabe
até buscar essa região de mínimas mais para frente, tá? Não é o cenário que eu vejo como mais provável. O mais provável que eu vejo no momento para o dólar seria ele bater cabeça ali próximo dos R$ 5, volta para testar a região de 4,80 e ali nos 4,80 eu entendo que ele também pode segurar e entrar aí dentro de uma consolidação para os próximos dias entre essa faixa vermelha e esta faixa vermelha aqui embaixo, tá ok? Então entre 4,975, né, até R$ 5 e a região de 4,80 até aí a região dos 4,70 seriam pontos que eu vejo como extremidades ali para o dólar, tá ok? Bem, separei dois candidatos, né? Só lembrando a nossa leitura do Ibov. O Ibov está perdendo uma região de suporte ali de curto prazo, então a gente tem que ficar de olho porque existe a possibilidade ali de uma correção até a faixa do 117. Se isso acontecer, pode ser que os nossos candidatos ali acabem sofrendo um pouco mais. Mas de qualquer forma, o que a gente procura aqui é identificar ativos que estão em bons pontos de suporte, né? E que podem ter uma reação aí nos próximos dias. Então eu separei dois candidatos, tá? O primeiro candidato que eu vou mostrar aqui para vocês é o gráfico de Bradesco, tá? Apesar de ter relatado ali resultados que não agradaram muito, né? Veio um segundo trimestre ali um pouco mais fraco, né? O mercado acabou até sentindo, ele acabou apresentando aí, né? Um gap, veio na movimentação de queda mais forte ali após a divulgação de resultados, mas eu entendo que chegou em região de suporte, tá? Inclusive ele está testando aqui, né, uma região de um topinho ali que ele acabou rompendo no passado, que eu entendo que é um ponto que se ele segurar ali, ele pode sim ter uma reação, pelo menos, pessoal, para fechar esse gap, tá? Então eu tenho uma expectativa aí de que o Bradesco comece a segurar aí na faixa dos 15,30, né? E a partir do momento que ele forma ali um pivôzinho no tempo gráfico menor, dá para a gente começar a pensar aí, quem sabe, numa movimentação de alta, pelo menos para testar os 16,50. Se ele falhar nos 16,50 e deixa um topo mais baixo do que o anterior, aí realmente aqui é um sinal bem desconfortável, porque ele pode iniciar um terceiro movimento de correção e até dar uma acelerada ali na movimentação de queda mais forte. Caso contrário, se ele conseguir romper os 16,50, ele volta para testar aquele topo mais uma vez e quem sabe a gente não veja aí o gráfico de Bradesco saindo ali da faixa dos 15 e buscando a próxima resistência pela mínima na região dos 18,60, tá? Então, Bradesco, na minha opinião, chegou numa região de suporte. Vamos acompanhar para ver se ele segura por aqui. Formando o pivôzinho para cima, eu acho um excelente candidato aí para quem sabe a gente ver ele testando pelo menos a faixa de 16,50. Beleza? Então, esse aí é o primeiro candidato que eu ficaria de olho. Segundo candidato também é Carrefour, que também teve notícia, né? Teve ali uma notícia envolvendo ali uma venda de 80% ali da posição de um fundo, né? Que tinha boa parte das ações ali do Carrefour. E o mercado acabou dando esse movimento de queda, né? Sexta-feira aí foi uma das ações que mais caíram na bolsa, né? Acho que 6% de queda, mas também eu vejo que chegou numa região de suporte, tá? Carrefour vinha numa movimentação de topo e fundo descendente, né? Então, graficamente, ele vinha ali numa movimentação de queda, topo e fundo descendente, de repente iniciou uma movimentação de alta, certo? E repara que ele já não tem mais um padrão topo e fundo descendente, pelo contrário, ele já está trabalhando acima de topo anterior, né? Ele tinha deixado um topinho aqui, voltou para testar a região de suporte, deu essa puxada forte, aí saiu a notícia, o mercado deu uma realizada, o gráfico deu uma realizada, mas chegou num ponto que eu vejo como ponto de suporte, tá? Então assim, Carrefour segurando aqui acima da faixa dos R$ 12, eu vejo como candidato interessante, tá, pessoal? Eu começo a ver ali a possibilidade de Carrefour voltar para testar essa região de 14, né? E se der uma acelerada ali na movimentação de alta, quem sabe buscando até a região de 16,50, tá? Então eu gosto de Carrefour no ponto que tá. É claro, ainda é cedo para afirmar que ele vai iniciar uma movimentação de alta, mas caso seja observado uma movimentação parecida com essa no tempo gráfico menor, né? Então ele deixa um fundinho, faz um movimento de repique, testa fundo, não faz novo fundo e vem trabalhando acima de topinho anterior, eu começo a ver Carrefour com possibilidade de pelo menos testar essa região de 13,50, 13,45, né? E aí, se romper essa região de topo anterior, a gente pode ver, quem sabe, aí Carrefour dando continuidade na movimentação de alta, e aí eu teria próximos alvos
14, né, que seria justamente o teste de utopia anterior, e depois a região dos 16,50, tá? Então, são os dois candidatos. Acho que ainda é cedo, vai depender muito do que o Ibovespa vai fazer aí nos próximos dias. Ele está ameaçando ali perder aquela região de suporte. Se perder, abre alvo lá no 117. Se o Ibovespa for para 117, a gente tem que acompanhar como que os candidatos aí vão reagir, tá? Pode ser que eles ainda continuem nessa movimentação de queda. Mas caso o Ibovespa segure mais uma vez na região ali de suporte, na região de fundinhos anteriores, ainda vejo uma possibilidade de uma movimentação de alta aí de curto prazo nos dois ativos, tá? Entendo que ambos estão em região de suporte e eu passo a observar, ok? Bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. Deixa eu pegar aqui o meu gráfico do TradingView, puxar ele aqui para a tela principal e vamos lá. Bem, S&P 500, vamos lá, pessoal. S&P 500, eu tenho chamado a atenção que o S&P 500 já está próximo dos alvos, né? Ele tem alvo aqui na região dos 4.630, né? E está bem esticado. Eu tinha marcado um primeiro ponto aí de suporte no curto prazo aqui na região dos 530, ele acabou perdendo, tá? E está vindo para buscar o segundo ponto ali nos 460. Eu entendo que nessa segunda faixa verde é um ponto onde o S&P 500 tende a segurar e pelo menos voltar para testar os 4.600, testar esse topinho anterior. Se romper, vai lá para testar o próximo alvo que está no 630. Então, S&P 500 eu entendo que está numa região de suporte e se ele segurar por aqui, ele pode sim dar mais uma puxadinha para cima, pelo menos para testar o topo, tá? Caso venha a perder essa região de fundo anterior, aí começa a ficar um pouco mais esquisito, porque aí ele abre espaço para corrigir até a faixa dos 4.300, beleza? Então, vamos ficar de olho, 4.460, ainda vejo como ponto de suporte, e a princípio S&P 500 segurando ali no teste daquela região. Dá uma olhada também no gráfico do Bitcoin. E vamos lá. Bem, Bitcoin, pessoal, não conseguiu romper, né, a região dos 31.700, tá? Então ele ficou ali testou algumas vezes, ameaçou romper, não conseguiu e está em um movimento ali de correção, mas eu vejo que ele está numa região de suporte ali quando eu observo um prazo menor, tá? Então, no ponto que o Bitcoin está, eu vejo um gráfico numa região de suporte, tanto que ele está bem lateral, né? Olha como que os candles do gráfico de 1 minuto, do gráfico diário, desculpa, eles estão sendo desenhados, né? Tá totalmente lateral aqui, tá? Então assim, Bitcoin mega lateral, ainda vejo uma possibilidade de pelo menos voltar para testar aqui essa região dos 3.300, 3.400, tá? Como uma resistência, né? Testar essa mínima 34. E aí, se ele bater cabeça por aqui e vira para baixo, aí sim eu vejo uma possibilidade de um teste dessa região de suporte mais uma vez. E sendo perdida, aí ele abre alvo lá para a região dos 25.200, que seria o próximo suporte que eu vejo aí no gráfico do Bitcoin, tá? Então, Bitcoin, curto prazo, ainda vejo num ponto de um pouco mais de suporte, mas está lateral, não tem reagido ali no movimento mais interessante de compra, né? Ele simplesmente está travado, ou seja, eu vejo como ponto de suporte, mas por enquanto não está tendo ali uma reação compradora, simplesmente ele está andando de lado. Se você for para tempos gráficos menores, Bitcoin bem travado, bem chatinho aí desde o dia 24 de julho, né? Bitcoin não tem feito movimentos muito fortes, ele até teve uma reação após ter testado aquela região que a gente marcou ali com a faixinha verde, ele reagiu forte, mas logo em seguida já lateralizou novamente, não deu continuidade na sua movimentação, tá? Então, Bitcoin lateral, mas enquanto estiver acima da região ali dos 28.500, ainda vejo uma possibilidade de testar mais uma vez aquela faixa dos 30.300, quem sabe até testar esse topo aí mais uma vez na região dos 31.000, 31.500, tá? Que seriam ali pontos importantes para serem acompanhados nos próximos dias. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Vou encerrando por aqui. Vamos acompanhar para ver como é que o mercado vai andar durante a semana. Semana que vem nós estamos de volta aqui com mais uma gravação de oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.